Graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E como é possível examinar as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios de livros, nos livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8, no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, que diz assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da igreja @AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não se ajuntar espalha o reino dividido. Aquele que não se ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada
que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Gratidão pela presença. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram a todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé e também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nestes ministérios do Senhor Jesus para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais. Você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Que eu peço ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para nos seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela
pela presença de todos nessa live. Gratidão, Gabriel, por estar presente nessa live, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. E não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de interagir conosco para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora eu vou fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Amém, Senhor Jesus. Glórias a ti. Gratidão pela presença. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade aqui aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 2. Oração de número 2. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra, nessa sua igreja virtual, @IG1-318-37-300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Vamos ao sorteio agora dos rebanhos, para a honra e glória do nosso Senhor. Hoje de número ímpar. Gratidão pela presença mais uma vez. Hoje de número 7, rebanho de número 7 ímpar e rebanho de número 8 par. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Coríntios, capítulo 10 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 10 do livro de 1 Coríntios contém 33 versículos. Exemplos da história de Israel, do 1º ao 4º versículo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estivessem todos sobre as nuvens, e todos passassem pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os guia. E a pedra era o Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vamos ao sorteio do livro.
O livro é Joel, 3 capítulos. Livro de Joel, 3 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos. Os juízos do Senhor Deus sobre as nações inimigas, do 1º ao 4º versículo. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer do vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tende vós comigo, Tiro e Sidom e todas as regiões da Filístia. É isto vingança? Quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Vamos mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Escolha o número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. O livro é Êxodo, 40 capítulos. Capítulo do livro de Êxodo é capítulo 23. Capítulo 23 do livro de Êxodo contém 33 versículos. O testemunho falso e a injúria. Do 1º ao 4º versículo. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou seu jumento, reconduzirás. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos ao sorteio do livro. O livro é Colossenses, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 1 do livro de Colossenses. Capítulo 1 do livro de Colossenses contém 29 versículos, que diz assim: a missão de Paulo, o ministério do Evangelho, do 24º ao 27º versículo. Agora me regozijo nos teus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte do Senhor Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra do Senhor Deus. O ministério que estivera oculto dos séculos das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais o Senhor Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Glórias ao nosso Senhor.
Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Vamos ao sorteio do livro de 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. Livro de 2 João contém 13 versículos. O amor fraternal, do 4º ao 7º versículo. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos o que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, e que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus o Cristo, vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isto é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 35. Oferta de número 35. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Oferta de número 35. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que a Bíblia Sagrada não permite que se faça culto para o Espírito Santo, nem para a graça, nem para a sua família, nem para os obreiros, nem para as mulheres, nem para os provedores empresários, nem para uma data festiva, nem para os seus desejos, nem para os jovens, nem para a busca do Espírito Santo, nem para algum tipo de curas, ou libertações, ou proteções, nem para algum tipo de bênção que você tenha recebido. Examine com muita atenção e cuidado os livros de Deuteronômio 6:13, Lucas 4:8, Mateus 15, de 7 a 9, Apocalipse 2, 18 a 23, Mateus 5, 29 e 30 e Apocalipse 22, 18 e 19. Pois todos esses livros afirmam que as pessoas que dizem que a igreja é deles ou que eles são desta igreja, todos vão ter as suas obras e as suas adorações anuladas, se tornando em vão se praticarem ou se omitirem que repreender tais ações. Muita atenção, se você ou quem você trouxer até nós que provar, com base na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus e para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Oração de número 4. Oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo o mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos.
com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 9 ímpar e de número 10 par. O livro é 2 Pedro, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Pedro. O capítulo é o capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro contém 22 versículos. Os falsos mestres, seu caráter, obra e justo castigo. Do 1º ao 4º versículo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Também movido por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para que eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, seu Senhor Deus não poupou anjos quanto pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. O livro sorteado é Miqueias, 7 capítulos. O sorteio do livro de Miqueias. Capítulo 4 do livro de Miqueias. Capítulo 4 do livro de Miqueias contém 13 versículos. O anúncio do chamamento dos gentios, do 1º ao 4º versículo. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Senhor Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em padodeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11 ímpar e rebanho de número 12 par. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo 8 do livro de Deuteronômio.
Capítulo 8 do livro de Deuteronômios contém 20 versículos. Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor, do 1º ao 4º versículo. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuas a terra que o Senhor prometeu sobre o juramento a vossos pais. Recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Este te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais os conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o pé nestes 40 anos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19 ímpar e 20 par. Livro de Isaías, 66 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. Capítulo 52 do livro de Isaías. Capítulo 52 do livro de Isaías contém 15 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosa, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço e cativa, filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fosses vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar. E a Síria, sem razão, o oprimiu. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Vamos ao sorteio. Capítulo 2 do livro de Abacuque. Capítulo 2 do livro de Abacuque contém 20 versículos. A resposta do Senhor, do 1º ao 4º versículo. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o Senhor Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, grave-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, se tarda, esperam, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear mais uma oferta, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 22.
Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando. Oferta de número 22. Nós dos canais @Descontejeção e @milhaofertadim e das 12 igrejas virtuais temos as essências dos princípios espirituais de prosperidade em todos os setores, em todos os setores da vida, em 12 livros da Bíblia Sagrada, nos dados pelo Senhor Deus. Aquele que guarda os seus mandamentos e pratica as suas palavras e faz as obras deles como elas estão escritas na Bíblia Sagrada, e amam as pessoas com os bens financeiros próprios, sem fazer acepção de pessoas, mas sim de atitude. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essa afirmação estão erradas e recebam a oferta de R$1 milhão em dinheiro. Gratidão pela presença. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmos, das Escrituras Sagradas. Oração de número 3. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live da sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos dar continuidade aqui ao livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Tiago, capítulo 2 do livro de Tiago. Capítulo 2 do livro de Tiago contém 26 versículos. Não se deve fazer acepção de pessoas. Do 1º ao 4º versículo. Meus irmãos, não tenha fé em nosso Senhor Jesus o Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, ou em trajes de luxos, e entrar também algum pobre andajoso, e tratardes com diferença o que tem trajes de luxo, e lhe disserte, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrabo dos seus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmo, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. Vamos dar mais um livro. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Reis. Capítulo 2 do livro de 1 Reis. Capítulo 2 do livro de 1 Reis contém 46 versículos.
Davi dá instruções a Salomão e morre. Do 1º ao 4º versículo. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos, para guardares os teus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizere e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Vamos a mais um livro. O livro é Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios, 6 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Efésios. Capítulo 3 do livro de Efésios. Capítulo 3 do livro de Efésios contém 21 versículos. A vocação dos gentios e o apostolado de Paulo, do 1º ao 4º versículo. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça do Senhor Deus, a mim confiada para vós. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o ministério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo. Vamos a mais um livro. O livro é Levítico, 27 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Levítico. O capítulo é 14 do livro de Levítico. Contém 57 versículos. A lei acerca do leproso depois de sarado. Do 1º ao 4º versículo. Disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 vezes aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo, carmesim e isopo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é de 2 Crônicas, 36 capítulos. Sorteio do livro de 2 Crônicas. O capítulo é capítulo 10 do livro de 2 Crônicas. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 10 do livro de 2 Crônica contém 19 versículos. Roboão causa separação entre as tribos. Do 1º ao 4º versículo. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava indo no Egito, para onde fugiria da presença do rei Salomão, voltou do Egito. Mandaram chamá-lo. Veio ele todo a Israel, a Roboão, e lhe falaram: Teu pai fez pesado a nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nos te serviremos. Glórias ao nosso Senhor.
Eu irei agora novamente sortear mais uma oferta. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 40. Oferta de número 40. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de se inscrever nesta nossa igreja virtual, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 40. Nossa oferta de número 40 aborda diversos temas muito importantes que é necessária a atenção de todos vocês. Prove com base na Bíblia Sagrada que as nossas 9 atividades da mensagem não são uma indústria de emprego no Evangelho, e também que você não está adulterando nenhum dos livros citados nas bases bíblicas da mensagem e recebam uma oferta de 12 milhões de reais. Examine com muito cuidado todos os livros da Bíblia Sagrada citados nela. O vídeo da oferta de número 40, que é a nossa terceira mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Vamos dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mas antes vamos fazer uma oração. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco, nesta nossa live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos agora dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí um número de 1 a 20, para que no final desta live o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo para a sua meditação. O livro sorteado é Ageu, 2 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. O capítulo é capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. Que diz assim, do 1º ao 4º versículo. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio aquele o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: A casa é tempo de habitartes, vós em casa apanelada, enquanto esta casa permanece em ruínas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Salmos, 150 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. Capítulo 119, do versículo 81 a 88. 119 Salmos. Cadê 81? Vou ler do
do versículo 81 ao 84. Desfaleceu minha alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos, de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quanto me herdarás de consolar. Já me assemelho a uma obra na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quanto me faria justiça? Quanto os teus que me perseguem? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 2 do livro de Sofonias. Capítulo 2 do livro de Sofonias contém 15 versículos. Ameaça contra os filisteus. Do 1º ao 4º versículo. Contenta-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Porque Gaza está desamparada e Ascalon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desraigada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números. Capítulo 4 do livro de Números. Capítulo 4. Capítulo 4 do livro de Números contém 49 versículos, que diz assim: deveres dos filhos de Merari, do 29º ao 32º versículo. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seu pai, os que contarás. Da idade de 30 anos para cima até os 50 contarás todo aquele que entrar neste serviço para exercer alguns encargos na tenda da congregação. Isto será o que é de sua obrigação levar segundo todo o seu serviço na tenda dos seus varais, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence ao serviço, e designarás nome por nome os objetos que devem levar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último livro. Livro de 1 Samuel, 31 versículo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora mais ao sorteio do capítulo do livro de 1 Samuel, capítulo 14 do livro de 1 Samuel. Capítulo 14. Capítulo 14 do livro de 1 Samuel contém 52 versículos, que diz assim: a vitória de Jonatas sobre os filisteus, do 1º ao 4º versículo.
Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está no outro lado. Porém não se fez a saber o seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Silo, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro, outra, uma que se chamava Bozés, e a outra Sene. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio dos números. Escolha um número aí de 1 a 20 para a honra e glória do nosso Senhor Deus, para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração neste sorteio agora desses números de 1 a 20. Você que escolheu o número 4 vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Você que escolheu o número 5 vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Você que escolheu o número 10 vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 23. Você que escolheu o número 16 vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 1. Você que escolheu o número 3 vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 11 vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Você que escolheu o número 9 vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 4. Você que escolheu o número 19 vai meditar no livro de Deuteronômios, capítulo 8. Você que escolheu o número 7 vai meditar no livro de Isaías, capítulo 52. Glórias ao nosso Senhor. Você que escolheu o número 17 vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 2. Você que escolheu o número 8 vai meditar no livro de Tiago, capítulo 2. Você que escolheu o número 20 vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 2. Você que escolheu o número 18 vai meditar no livro de Efésios, capítulo 3. Você que escolheu o número 6 vai meditar no livro de Levítico, capítulo 14. Você que escolheu o número 14 vai meditar no livro de 2 Crônica, capítulo 10. Você que escolheu o número 15 vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Você que escolheu o número 1 vai meditar no livro de Salmos 119, do versículo 81 ao 88. Você que escolheu o número 2 vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 2. E você que escolheu o número 12 vai meditar no livro de Números, capítulo 4. E por último, você que escolheu o número 13 vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 14. Vamos agora às nossas finalizações finais. Glórias ao nosso Senhor. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma oração do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber as orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã na igreja Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16h48 na igreja AIG 1318 37300 e até 1h12 da madrugada na igreja Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja
onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes está na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Moçambique, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês nesta live. Que sejam todos abençoados com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês na próxima live.